O transtorno alimentar é um transtorno mental que apresenta comportamentos alimentares que influenciam de modo negativo a saúde física e mental de algumas pessoas. E já cabe destacar que a gente não fala apenas em distúrbio alimentar, mas em distúrbios alimentares, né? Porque existe aí um complexo, uma gama, né? Então, quando se fala em distúrbios alimentares, a gente tem aí a bulimia, a gente tem a anorexia, né? Entre outros distúrbios que acometem, sobretudo, pessoas aí no início da adolescência, né? As fases cuja prevalência é maior no início da adolescência e no começo ali da vida adulta. A sua pergunta, ela é muito importante porque ela traz aí, geralmente quando se pensa nos distúrbios alimentares, tende-se a pensar apenas que a pessoa come desenfreadamente ou ela não come simplesmente porque ela não quer. Só que aí é onde entra, a gente tem aí vários fatores psicológicos envolvidos, entre eles a ansiedade, e a gente tem também um fator social que é bastante relevante, que cabe aí destacar, que é o culto excessivo ao corpo, né, a um corpo idealizado e um corpo que dificilmente o sujeito ele vai atingir aquele padrão, né? Ele vai chegar àquele padrão porque é uma demanda quase que impossível, aquilo que é posto socialmente, né, como um corpo bonito, um corpo saudável, um corpo atraente, do ponto de vista humano é quase que impossível o sujeito atingir. Então a gente tem aí fatores tanto emocionais quanto biológicos, né? A gente pode ter também aí questões hormonais, né? Desequilíbrios hormonais ligados aos distúrbios alimentares, como a gente tem também fatores sociais, como aí esse culto, essa pressão excessiva, né? Para que o sujeito atinja, ele atinja esse padrão corporal, né? Que é considerado ideal, considerado perfeito. E aí, Suelen, cabe destacar que a beleza, né, e aquilo que é considerado o corpo, que é considerado bonito, saudável, atraente, isso foi sofrendo transformações ao longo do tempo. Quando se fala de transtornos alimentares, estamos dizendo que as pessoas estão utilizando o alimento para expressar aquilo que elas não sabem como sentir ou lidar. E isso acontece muitas vezes de maneira silenciosa. Muitas vezes o sujeito ele está imerso, né, naquela ideia, ele está imerso naquele transtorno, naquele distúrbio, naqueles sintomas e ele não consegue refletir sobre o que pode estar causando aquilo e o que ele pode fazer, como que ele vai fazer para alterar as contingências, né, que mantém aqueles comportamentos ali, ou de comer excessivamente e depois provocar vômitos, ou da pessoa não comer, porque aí a gente tem aí na anorexia a pessoa ela tem uma dismorfia, né? Ela se acha muito acima, embora ela esteja muito abaixo do peso ideal, né? Ela pensa o tempo todo que ela tá muito gorda, que ela tá com peso, que ela tá com sobrepeso. Então a gente vai trabalhar aspectos relacionados à autoimagem, a gente vai trabalhar aspectos relacionados à autoestima, a gente vai com essa pessoa desconstruir estereótipos daquilo que significa um corpo bonito, né, um corpo atraente, e aí a gente vai estabelecer novas contingências de modo a instalar comportamentos mais funcionais que, de certa forma, vão aí atuar no sentido de minimizar ou de até cessar esses sintomas que afetam significativamente a vida dessa pessoa, comprometem significativamente, né, o emocional dessa pessoa, né, porque ela tá o tempo todo ali, se ela vai a uma festa, ela come bastante, só que aí depois ela provoca vômitos, ela toma laxantes, ela vai tomar
diuréticos, então isso vai ter repercussões significativas na vida dela. Para ser tratado, é preciso de um múltiplo acompanhamento para melhor eficácia do tratamento. É sempre importante que o sujeito perceba a frequência desse comportamento, né? E, sobretudo, se houve uma mudança brusca, uma mudança repentina, por exemplo, no caso da anorexia, se ela o tempo todo está se olhando no espelho, né? De que modo que tá, se a imagem que ela tem dela mesma corresponde com a imagem corporal real, né? Porque muitas vezes a pessoa ela idealiza, ela tem uma imagem ideal, só que aquela imagem ela não corresponde com a imagem real, né? Como que tá, né? Como que eu me percebo? Como que eu tô me percebendo? Será se existe aí uma correspondência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, com de fato aquilo que eu sou, com de fato aquilo que a minha imagem corporal reflete, né? E na bulimia é super importante a pessoa perceber também a frequência, né? O que vai dizer se é bulimia ou se é anorexia é a frequência com que esse comportamento ele está ocorrendo, né? Então sempre que eu como, eu provoco vômitos, né? Eu tomo laxantes, eu tomo diuréticos excessivamente, eu pratico atividade física em excesso, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer, né, de destacar que qualquer distúrbio, qualquer problema é considerado um distúrbio a partir da frequência. Se eu comi algo e de repente eu vomitei, né? Tudo bem, aquilo pode acontecer, mas uma coisa é vomitar porque a comida talvez te fez mal, você teve algum problema com a digestão, outra coisa é você provocar, né? Mas se isso ocorre uma vez, o sujeito talvez já precisa ficar alerta, né? Com o alerta ali ligado, porque isso pode indicar que algo não está bem. Agora, se isso ocorre frequentemente, ocorreu hoje, aí ocorreu no dia seguinte, depois, aí já é importante, talvez ele já esteja lidando aí com algum distúrbio, né, alimentar, ou com a bulimia, ou com a anorexia, né, ou da pessoa não querer comer, dela não querer comer e dela se achar, embora ela esteja muito abaixo do peso ideal, porque a pessoa pode se pesar, né, ela tá vendo que ela tá muito abaixo do peso, contudo, ela acha que ela tá muito acima, que ela tá gorda, que ela precisa emagrecer ainda mais. Se isso está ocorrendo, né, é super importante que o sujeito ele busque um tratamento, uma ajuda psicológica. Isso a gente trabalha em psicoterapia, isso é bastante trabalhado, sobretudo aí para instalar novos comportamentos mais funcionais, identificar com o sujeito. Primeira coisa é fazer com que o sujeito identifique essas contingências, esses padrões, né, esses comportamentos que não são funcionais. E a partir disso, com o sujeito, a gente vai construir, instalar padrões aí, comportamentos mais funcionais no sentido de enfrentar os sintomas, de cessar os sintomas e fazer com que o sujeito ele tenha uma vida mais feliz, mais leve, né, uma vida melhor, né, mais feliz. Então, o trabalho é esse, é de fazer com que o sujeito ele se sinta feliz e que essa felicidade, por exemplo, no caso da anorexia, talvez ele possa se sentir até feliz, vamos pensar aí, mas só que isso vai ter repercussões significativas na saúde dele e isso pode trazer problemas. Então a gente vai trabalhar com o sujeito uma felicidade que não é uma felicidade onde não existe problema, mas é ele saber também conviver, inclusive, com as imperfeições, né? E saber também problematizar padrões sociais, né? Saber fazer com que ele tenha uma vida, Suelen, mais independente, né? Independente do olhar do outro, daquilo que o outro acha, pensa, daquilo que o outro coloca como aquilo que é bonito, aquilo que é ideal, só que a gente, o que é bonito e o que é ideal, o que é aceitar, isso varia muito, isso é bastante subjetivo e quem deve definir isso não é o outro, e sim o sujeito.